Olá e sejam bem-vindos ao vídeo sobre os impactos ambientais nas águas. Eu estarei introduzindo vocês sobre o tópico, logo em seguida estarei comentando sobre as nossas chuvas ácidas. Meu amigo Gabriel Caran estará falando sobre os metais pesados e seu impacto nas águas. E por fim, Matheus Samarco estará falando sobre a indústria petroquímica e os esgotos domésticos impactando a água. Você já parou para pensar em como as nossas ações impactam diretamente a qualidade da água em que usamos todos os dias? O uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, o descarte inadequado de lixo e o escoamento de resíduos da pecuária têm causado sérios danos aos ecossistemas aquáticos. Quando esses produtos chegam aos rios, lagos e lençóis freáticos, ocorre um fenômeno conhecido como eutrofização, o aumento exagerado de nutrientes que causa a proliferação de algas e reduz o oxigênio da água. Com menos oxigênio, peixes e outros organismos aquáticos morrem e o equilíbrio natural é corrompido. A poluição não para por aí. Tudo está interligado. O que polui o ar também pode poluir a água. A emissão de gases pelas indústrias e veículos transforma a atmosfera em um meio cada vez mais ácido e contaminando-o. E, quando chove, essas substâncias voltam ao solo e às águas. É assim que o ar poluído se transforma em chuva ácida. A chuva ácida é uma das formas mais conhecidas de poluição atmosférica. Ela se forma quando gases como o dióxido de enxofre, SO2, e os óxidos de nitrogênio, NO, são liberados na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, óleo diesel e gasolina. Esses gases reagem com o oxigênio e o vapor da água, formando ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, HNO3. Quando essas substâncias se misturam às nuvens, a chuva que cai se torna mais ácida do que o normal, com pH abaixo de 5,6. Essa acidez causa diversos impactos ambientais. Nos solos, altera o pH e prejudica o crescimento das plantas. Nos corpos da água, acidifica rios e lagos, ameaçando peixes e outras espécies. Nas cidades, acelera a corrosão de monumentos históricos, pontes, veículos e até construções históricas. E na saúde humana, pode agravar problemas respiratórios e irritação nos olhos e peles. A principal fonte do dióxido de enxofre ainda vem da queima de combustíveis fósseis, o óleo diesel e o carvão mineral. Contém impurezas de enxofre que, ao serem queimadas, liberam grandes quantidades de SO2 na atmosfera, dióxido de enxofre. Já o etanol, por outro lado, é considerado um combustível mais limpo, pois sua queima não libera enxofre e, consequentemente, não contribui diretamente para a formação da chuva ácida. Além disso, indústrias metalúrgicas e fábricas de ácido sulfúrico também liberam dióxido de enxofre durante seus processos produtivos. Por isso, o controle dessas emissões é fundamental e pode ser feito com tecnologias como os filtros industriais, lavadores de gases e uso de energias renováveis. É importante lembrar que a chuva ácida não atinge apenas o local onde os gases são emitidos. Os ventos podem transportar essas substâncias dentro das nuvens por centenas de quilômetros, afetando regiões inteiras e até países vizinhos. Concluindo, a chuva ácida é muito impactante no nosso dia a dia. E para preveni-la, cada atitude conta. Então a gente pode reduzir o consumo de energia, optar por transportes sustentáveis e apoiar práticas agrícolas menos poluentes, fazendo uma enorme diferença. O planeta é um sistema interligado. O que lançamos no solo, no ar e na água, mais cedo ou mais tarde, vai estar voltando para nós. Então, o mesmo dióxido de enxofre que sobe na nuvem e depois cai na chuva, vai voltar. Por isso, a gente deve preservar todos os sistemas. E apenas assim poderemos garantir um futuro mais limpo
equilibrado e sustentável, sem as famosas chuvas ácidas. A água é essencial para todos os seres vivos, mas quando contaminada pode se tornar uma grave ameaça. Neste vídeo vamos entender como os metais pesados contaminam a água, como afetam nossa saúde e por que precisamos agir. Metais pesados são elementos químicos cuja densidade é superior a 6 gramas por centímetro cúbico. Eles ocorrem naturalmente em rochas, mas quando suas concentrações se elevam em água ou solo, isso significa poluição humana. Entre os metais pesados mais perigosos estão o mercúrio e o chumbo. Diversas atividades humanas liberam metais pesados no meio ambiente, como a mineração, indústrias químicas, descarte inadequado de resíduos, queima de combustíveis fósseis e descarte de eletrônicos. No Brasil, por exemplo, casos de mineração ilegal em áreas da Amazônia têm liberado mercúrio que contamina rios e peixes. O mercúrio é particularmente perigoso porque se transforma em metilmercúrio, uma forma orgânica que se acumula nos organismos aquáticos. Peixes e crustáceos absorvem esse composto e, ao serem consumidos por seres humanos, o mercúrio atinge o sistema nervoso, podendo provocar tremores, perda da coordenação motora, problemas de memória e até danos irreversíveis. Essa acumulação crescente nos níveis tróficos é chamada de biomagnificação. O chumbo também é extremamente tóxico. Ele interfere diretamente em processos celulares, se liga a sítios ativos de enzimas e prejudica o metabolismo. Dentro do corpo humano, o chumbo pode causar anemia, disfunções renais, hipertensão, danos ao sistema nervoso e prejuízo ao desenvolvimento infantil. Tanto o mercúrio quanto o chumbo são persistentes no ambiente, ou seja, não se degradam facilmente. Isso os torna perigosos em concentrações pequenas, porque vão se acumulando com o tempo. Além disso, vários estudos apontam que a contaminação por metais pesados pode estar associada a doenças crônicas e até câncer. A presença de metais pesados nas águas modifica o ecossistema aquático. Organismos sofrem com o estresse e a biodiversidade é afetada. Para a saúde pública, a ingestão de água contaminada ou alimentos como peixes pode provocar doenças neurológicas, renais, hepáticas e agravar quadros crônicos. A Organização Mundial da Saúde estima que milhões de pessoas morrem anualmente por doenças derivadas de água contaminada. Em rios impactados por barragens mineradoras no Brasil, rejeitos com metais como chumbo e mercúrio já foram detectados em sedimentos em água. Para combater esse problema, são necessárias medidas de fiscalização e controle rigoroso de indústrias, tratamento adequado de afluentes e águas residuais, uso de técnicas de remediação ambiental como a biorremediação e a fitorremediação para recuperar solos e águas contaminadas, conscientização da população sobre descarte correto de eletrônicos e resíduos industriais. Também é necessário realizar um monitoramento regular da qualidade da água em estações de abastecimento e rios. A contaminação por metais pesados é um problema sério e duradouro, mas podemos mudar essa realidade com responsabilidade, ciência e ações efetivas. Conscientize-se sobre o tema, cobre políticas ambientais e apoie práticas sustentáveis. Afinal, preservar a água é preservar a vida. Olá! Hoje eu vou falar sobre dois temas muito importantes da química e do meio ambiente: a indústria petroquímica e os esgotos domésticos. Esses assuntos estão diretamente ligados à poluição da água e aos impactos ambientais que afetam o planeta e também a nossa saúde. Indústria petroquímica. A exploração de petróleo é uma das atividades mais importantes da indústria moderna. Ela pode acontecer tanto em terra firme quanto no fundo dos oceanos. E o transporte do petróleo geralmente é feito por navios ou oleodutos. O problema é que, quando acontecem acidentes, há vazamentos e o espalhamento de grandes quantidades de petróleo nos mares e rios. Como o petróleo é menos denso que a água, ele se espalha na superfície, formando uma camada escura e pegajosa.
Essa camada prejudica o ecossistema e mata peixes, aves e contamina praias e solos. Um exemplo disso foi o vazamento do navio MV Wakashio nas Ilhas Maurício em 2020 e o vazamento que atingiu o Nordeste do Brasil em 2019. Essas manchas de óleo liberam substâncias tóxicas e cancerígenas e podem permanecer no ambiente por muito tempo. Para reduzir os danos, a área afetada é isolada. O petróleo sobrenadante é aspirado e nas praias é preciso retirar e descontaminar a camada do solo atingida. Os esgotos domésticos. Além dos acidentes com petróleo, outro grande problema ambiental está mais perto do nosso dia a dia. O descarte de esgotos domésticos. Toda vez que usamos a pia, o chuveiro ou vaso sanitário, água que vai embora pelos canos carrega diversas substâncias químicas e biológicas. Quando esse esgoto não é tratado e vai direto para rios e mares, ele se transforma em uma das principais causas da poluição da água. Os esgotos domésticos liberam diferentes tipos de poluente. A matéria orgânica, por exemplo, serve de alimento para micro-organismos e causa mau cheiro. A ureia se transforma em amônia e altera o pH da água. Os coliformes fecais trazem risco direto à saúde humana, podendo causar doenças graves. Além disso, há detergentes e sabões que formam espuma e dificultam a entrada de oxigênio na água. Óleos e gorduras criam uma camada superficial que impede a respiração dos organismos aquáticos. E partículas sólidas mudam a cor e a turbidez da água. Por fim, os fosfatos presentes em detergentes não biodegradáveis estimulam o crescimento exagerado de algas, um processo chamado de eutrofização, que consome oxigênio e destrói a vida aquática. Tudo isso mostra que o problema não está apenas nas grandes indústrias, mas também nos pequenos hábitos do nosso cotidiano. O papel das estações de tratamento. Para combater esse tipo de poluição, existem as estações de tratamento de esgoto, conhecidas como ETE. O papel delas é limpar a água suja antes que ela volte para os rios e mares. Isso é feito através de um processo biológico, químico e físico. Nos processos biológicos, micro-organismos decompõem a matéria orgânica e nos químicos são usadas substâncias que neutralizam poluentes tóxicos e matam bactérias. E nos processos físicos ocorre a separação das partículas sólidas e da sujeira que estava suspensa na água. O objetivo final é devolver essa água aos mananciais em condições seguras, com níveis aceitáveis de poluição. Um bom exemplo é o tratamento do Rio Tietê em São Paulo. Durante muitos anos, ele foi considerado um dos rios mais poluídos do país, mas com investimentos em estações de tratamento, vem mostrando sinais de recuperação. O saneamento e a saúde pública. Quando falamos em poluição da água, é impossível não falar também sobre o saneamento básico. O saneamento é um direito essencial, porque está diretamente ligado à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, no Brasil, ainda existe uma grande desigualdade nesse acesso. Em muitas comunidades, o esgoto corre a céu aberto e o lixo é jogado diretamente nos rios, enquanto em outras regiões contam com sistemas modernos de tratamento. Essa diferença mostra como o saneamento também é uma questão social, que reflete as condições financeiras e estruturais de cada área. A falta de saneamento básico favorece o surgimento de doenças infecciosas e parasitas, principalmente em locais com alta densidade populacional. Por isso, investir em tratamento de esgoto, água potável e coleta adequada de resíduos não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública e de dignidade humana. Garantir saneamento básico é garantir vida, saúde e igualdade.